Um bom líder precisa ter coragem para ser impopular. Bom, hoje eu vou falar sobre, sabe aquele técnico que você promoveu porque era bom técnico, fazia boas entregas, e aí você, putz, eu não consigo dizer não para esse cara, eu vou dar um jeito, eu vou promover, eu vou fazer uma aposta, né? E aí você acaba tendo que ser babá desse cara, você perde as boas entregas que essa pessoa fazia, e, e aí ele é um cara que acaba contaminando o clima da equipe. Acho que isso já aconteceu com todo líder, menos com aquele que é mentiroso que fala que não aconteceu com ele. Todos os outros já promoveram alguém que gerou mais trabalho, mais problemas do que soluções. Bom, eu queria dizer por que que isso acontece, trazer alguns elementos, e tudo isso que eu digo, mais uma vez, foram lições aprendidas na minha própria carreira, foram erros que eu cometi, eu já promovi pessoas à liderança que eram excelentes técnicos e acabaram se provando líderes ruins. E isso não era culpa deles. Essa foi minha culpa, porque apesar da gente falar, ai não, esse negócio de culpa é tão antiquado e tudo mais, mude para responsabilidade, mude para o termo que você quiser. Mas quando a gente promove alguém unicamente pelo aspecto técnico, a gente está ignorando outros elementos fundamentais na construção de um bom profissional e principalmente de um bom líder. Então eu vou falar com vocês hoje sobre esses três elementos, né? Antes disso, eu queria dizer e deixar muito claro que ser impopular não é ser bruto, grosseiro, né? Assediar moralmente alguém. Absolutamente não. Não é isso, né? Ser um líder impopular é ter a coragem de dar um feedback real para a pessoa, dizer em que elementos ela precisa ser aprimorada, né, para se tornar um melhor profissional ou para eventualmente se tornar um líder, e que o conhecimento técnico sozinho não basta. Você pode ter um gênio no seu time, um gênio que vai deixar de performar tecnicamente naquela função que ele fazia para ser um líder ruim, destruir o ambiente da equipe, ser um péssimo exemplo. Então, tudo isso precisa ser observado. Quais são os três elementos que eu queria trazer aqui para você como dimensões importantes de avaliação de uma pessoa, de um profissional, e principalmente para que essa pessoa se torne um líder? Quanto mais próximo do nível estratégico estiver o cargo que essa pessoa ocupa, a técnica continua sendo importante, ela sempre será. Mas tem dois elementos que eu vou introduzir aqui, eu vou explicar um por um. Então, o primeiro elemento é o conhecimento técnico, que a gente falou bastante agora, mas eu vou explicar o que eu estou chamando de conhecimento técnico. O segundo elemento é a habilidade de comunicação. E o terceiro elemento é a imagem profissional. Então, se você quer promover um técnico a líder, não basta olhar simplesmente a capacidade de entrega que essa pessoa tem. E aí você fala, puxa, mas eu estou numa empresa extremamente meritocrática. Então, se eu estou numa empresa extremamente meritocrática, como eu não vou premiar o mérito? Como se comunicação bem feita e imagem profissional admirada não fosse mérito. Então, o mérito ele continua existindo. Eu também sou absolutamente adepto de meritocracia. Agora, o mérito não é só a entrega técnica. O como você faz essa entrega, como você comunica essa entrega, como você parece, como você é percebido pelos outros como profissional, também são elementos fundamentais. Então, eu vou falar um pouquinho aqui sobre cada um desses três elementos e vou começar pelo conhecimento técnico. Esse é mais acessível para todo mundo, mas ainda assim eu gostaria de ser bem claro no que eu chamo aqui de conhecimento técnico. Bem, conhecimento técnico é a habilidade que você tem de desenvolver uma tarefa.
Que tarefa? Qualquer tarefa. Então, desde apertar um parafuso, você é capaz de fazer manutenção hidráulica, você é capaz de ah, instalar equipamentos eletrônicos, você é capaz de fazer uma neurocirurgia, você é capaz, enfim, eu posso aqui dar infinitos exemplos sobre habilidade técnica. Habilidade técnica é aquela habilidade que você aplica a uma tarefa, né? E quanto melhor você entrega essa tarefa, melhor é a tua habilidade técnica. Isso pode se derivar infinitamente, como eu disse, uma análise de fluxo de caixa, enfim, diversos aspectos. Não precisa ser um produto físico final, pode ser um hardware, né, ou um software, algo físico ou algo que seja digital, que seja conceitual, uma produção textual pode ser, né, eu sou capaz de construir bons textos, é um conhecimento técnico também. Veja, o outro elemento é a habilidade de comunicação. Então, a habilidade de comunicação, do que eu estou falando? Ah, mas é claro, né? A habilidade de comunicação é você chegar e falar em público e engajar as pessoas. É isso também, mas não é só isso. A habilidade de comunicação, a comunicação, diferentemente da retórica ou, né, do discurso, a habilidade de comunicação é a via de mão dupla. Então, para você ser um excelente comunicador, a primeira coisa que você precisa fazer é conhecer a sua audiência. Com quem você está falando? Quais são os elementos que essa audiência valoriza? Quais são os elementos que essa audiência rejeita? Não quer nem ouvir falar. E aí eu falei sobre coragem, agora eu estou falando sobre conhecer a audiência, e você vai falar, bom, veja bem, você escolhe aí, Eduardo. Ou bem eu tenho que ser corajoso e impopular para dizer aquilo que as pessoas não querem ouvir, ou bem eu conheço a audiência e uso um discurso agradável a elas. Eu concordo com você, mas o que eu estou dizendo é que para dar uma notícia ruim é ainda mais importante você conhecer sua audiência. Então você não precisa se auto-boicotar. Só porque eu preciso ser impopular, contar uma coisa que aquela audiência, aqueles, né, colaboradores, funcionários, aquele time não gostaria de ouvir. Por exemplo, esse ano a empresa não atingiu as metas, aquela promoção que estava programada não será realizada. Essa é uma notícia que precisa ser dada. Mas como você vai dar essa notícia? Da maneira mais impopular possível só para ser corajoso? Ou você vai tomar todos os cuidados, vai entender com quem você está falando, de que maneira você vai falar, você vai desenvolver uma estratégia de comunicação para falar em pequenos grupos, você vai falar num grande auditório. Então, tudo isso diz respeito à habilidade de comunicação. Mas, como eu disse, a comunicação é a via de mão dupla e você precisa ouvir também. Aquele líder que só comunica, ele fala, 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 fala e não escuta. Ele não conhece a audiência. Ele não sabe quais são as perspectivas daquele time. Então, o que aquela pessoa técnica do seu time quer fazer? Qual a posição que ela quer ocupar? Quais são as habilidades que essa pessoa precisa desenvolver para ocupar aquela posição? Se você não tem escuta ativa, como está muito em voga dizer hoje, a escuta ativa é aquela que você efetivamente está dando atenção para a pessoa, fazendo gestual com a cabeça e efetivamente prestando atenção, e não olhando no celular, né, enquanto a pessoa fala, que infelizmente tem sido cada vez mais comum também. Então, essa habilidade de comunicação, ela é completa, sua comunidade, perdão, sua comunicação verbal, não verbal. Então, como você se expressa? Como é seu gestual? Você exala confiança ou você mostra alguma insegurança naquilo que você traz e que você fala? A comunicação textual, como você escreve,
como você responde até e-mails, como você se comunica com seu cliente, como você faz um post em uma rede social da empresa, eventualmente. Se você é responsável por esse tipo de comunicação, a comunicação ganha um peso ainda maior, né? Então, são esses elementos, né, tanto da comunicação que você emite, quanto da comunicação que você recebe e o que que você faz com essa comunicação que você recebe. Também não adianta nada você ouvir todas as pessoas, parecer interessado, balançar a cabeça positivamente, e aí a pessoa está falando um tanto de asneira, um tanto de coisa que não tem cabimento, não está alinhado com os valores e princípios da empresa, e você está dizendo ali meio que um amém, né? Não, quando a pessoa fala esse tipo de elemento, você vai escutar, vai acolher tudo, vai fazer perguntas para ter certeza que o que você está ouvindo e compreendendo está adequado, é correto. E aí depois você vai falar. Você vai falar, olha, veja, isso que você está dizendo não tem sentido, ou claro, você vai escolher as palavras e tal. Estou aqui de uma maneira breve resumindo isso para vocês. Mas você vai dizer se sim ou se não, porque sim ou porque não. Se você não conseguir responder aquilo imediatamente, você vai colocar na sua agenda um momento para você fazer uma resposta a uma solicitação ou a uma crítica à empresa. Porque o que não pode é você ficar abafando esse tipo de crítica, esse tipo de feedback negativo para a empresa e entender que isso é normal e que tudo bem, todo mundo reclama mesmo, então vamos cultivar esse tipo de coisa. Você não pode nem fazer com que a pessoa seja desestimulada a fazer críticas, porque críticas são importantes, mas nem também que a pessoa venha com expectativas que são irreais e você de alguma maneira está concordando ou parecendo concordar com aquilo. Isso também está no cerne da habilidade de comunicação. Pois bem, o terceiro e último elemento é um que geralmente dá bastante problema hoje em dia ao falar, né? Então você vai falar de imagem profissional, isso aconteceu comigo, tá? Então você vai falar de imagem profissional, a pessoa acha que você quer que ela seja modelo, né? Bonita, bem vestida, não sei o quê. E a imagem profissional ela não está relacionada somente a aspectos estéticos. A pessoa parecer organizada, né, bem vestida para aquele ambiente, para aquela empresa, para aquele contexto, é importante, não tenha dúvida. Que a pessoa seja bonita, isso é o que a pessoa não consegue sequer atuar sob perspectiva de algum aspecto genotípico, né? Então, putz, a pessoa é bonita ou não é bonita? Veja, um profissional ele precisa ter uma imagem de confiança, de credibilidade. Ele precisa parecer, a percepção sobre ele precisa ser positiva em diversos aspectos. E aí, assim, muitas das vezes, esses elementos superficiais de aparência, eles ficam no imaginário das pessoas, em uma posição de destaque em relação àquilo que efetivamente é o mais importante. O mais importante não é o que as pessoas parecem ser, embora isso também seja importante, mas o que elas são. Então, você vai encontrar por aí profissionais que dizem ser infalíveis, né? Invulneráveis, não erram nunca, todo erro é culpa do time. E esses profissionais em geral, né, pode haver alguma exceção, eu não conheço, mas pode haver. Esses profissionais são profissionais ruins, que cometem erros atrás de erros e colocam a culpa ou a responsabilidade no outro. Então, o que que é a imagem profissional? A imagem profissional é a forma como o outro te enxerga. Que outro? Os seus liderados, os seus pares, os seus líderes. Se você é uma pessoa que faz o que fala, ou se você é uma pessoa que fala uma coisa e faz outra. Gente, isso com pouco tempo de convivência é perceptível. Você consegue muito rapidamente perceber se uma pessoa pratica
aquilo que ela prega como princípios e valores. Então, quando a gente fala de imagem profissional, é esta credibilidade construída a partir de uma imagem profissional que é algo absolutamente intangível. Não é uma coisa em que uma foto vai transmitir aquela imagem profissional. Você tem uma série de profissionais, de pessoas, você vai olhar a foto e vai dizer: olha, essa pessoa aqui parece ser uma pessoa competente. Aí você vai ver, essa pessoa não faz o que fala, não pratica princípios e valores, ela passa por cima de qualquer um para se promover, ela, entre aspas, rouba o mérito do outro. Então, o outro fez uma entrega, ela vai lá e vende como se aquilo fosse dela. Então, esse não é um profissional com uma boa imagem. Esta pessoa que, né, não pratica aquilo que acredita enquanto princípios e valores, ou pelo menos aquilo que prega, porque dificilmente você vai encontrar uma pessoa que vai pregar princípios e valores devastadores. Aquele, ah, não, eu realmente vou passar por cima de qualquer um e tal. Bom, dificilmente você vai encontrar uma pessoa assim. Agora, aquelas que dizem o contrário e acabam fazendo isso é mais comum de você encontrar. Mas esses também são desmascarados com brevidade, né? Ou às vezes com nem tanta brevidade assim. No entanto, isso é perceptível principalmente para aquelas pessoas que têm um contato mais próximo. Agora, no que diz respeito à construção da imagem, para ser um bom líder, você precisa construir isso muito coerentemente. Para que as pessoas te sigam, a comunicação é importante, você saber tecnicamente daquilo que você faz, como empresa, né, o seu time executa, você conhecer tecnicamente pelo menos o mínimo para conseguir avaliar se um resultado foi bom ou ruim. Isso tudo é muito importante, né. O conhecimento técnico eu digo que é o mínimo, é o requisito básico mínimo requerido para a função. Os outros 2, quanto mais desenvolvidos, mais próximos você vai estar para a próxima função, inclusive uma cadeira de liderança, comunicação, imagem profissional. Agora, imagem profissional, ela é o elemento central da liderança, porque um líder ele precisa ser seguido. E como que você vai ser seguido se você é uma pessoa mal vista, se você é uma pessoa que as pessoas falam mal ali nos corredores, porque você é uma pessoa que não tem integridade, você é uma pessoa que não segue seus princípios e valores. Então, o que eu queria trazer aqui como os 3 elementos para vocês, eram esses 3 elementos. Agora, como que você faz com que esses elementos entrem mesmo na cultura da sua equipe? Você só consegue fazer com que algo entre na cultura a partir do momento que isso seja vivido no dia a dia. Então a primeira coisa é não deixar essa régua oculta. É você declarar efetivamente às pessoas. Falar, pessoal, é o seguinte, a partir de amanhã ou a partir de agora, todos vocês estarão sendo avaliados não só pelas entregas técnicas, mas também pela sua habilidade de comunicação e pela a sua imagem profissional, aquilo que as pessoas percebem sobre você. E aí é importante separar o que a pessoa percebe sobre você do que você mesmo, da sua autoimagem, não é? Então, eventualmente, você tem uma autoimagem de uma pessoa incrível, absolutamente perfeita. No entanto, o outro está te vendo de outra maneira. O que que gera essa percepção? Então, uma grande reflexão é essa. O que que gera a percepção de uma imagem ruim no outro? Então, você precisa trabalhar essa parte de percepção também, do parecer um profissional capaz, sério, íntegro, tá? E essa régua precisa ser declarada. Vocês serão medidos por esses 3 elementos: técnico, comunicação e imagem. A partir do momento que você faz isso, que nos seus feedbacks você efetivamente avalia as pessoas nesses 3 elementos,
e que você desenvolve planos de desenvolvimento para a pessoa para além do conhecimento técnico, eu aposto com você que a sua liderança melhorará e a capacidade de sucessão que você vai ter dentro do seu time também melhorará. Você vai ver essas pessoas se desenvolvendo, aparecendo de uma maneira bastante positiva na organização, por melhorarem a sua capacidade de comunicação e de imagem profissional. Você vai ver menos pessoas largadas, aquelas pessoas que estão lá no ambiente de trabalho, uma postura corporal derrotada e tal. Então, esse é o tipo de coisa que vale a pena investir. E liderar exige ser impopular, sim, mas também exige que você seja justo e coerente. A partir do momento que você usar essa régua, declarar essa régua, você não está avaliando só técnica, o senso de injustiça diminui também. Então, o que eu queria que você fizesse amanhã, se você ainda não faz, é que você fizesse essa conversa com o seu time, que você passasse a avaliar também comunicação e imagem daquelas pessoas que estão na sua equipe. Se esse vídeo fez sentido para você, peço que você deixe o like, se inscreva e compartilhe esse vídeo. E até o próximo vídeo. Muito obrigado.